irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, seguros. Acompanhem comigo na leitura em Gênesis 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Oremos. Pai querido, Pai de amor, é muito bom nesse momento estarmos na Tua presença, estarmos diante de Ti. Que o Senhor venha ouvir as nossas orações, receber o nosso louvor, porque nós estamos aqui, Pai querido, de coração aberto para entregar aquilo que o Senhor colocou em nós, que é o talento. Que nós possamos edificar vidas, que possamos acalentar corações e que o Senhor venha preencher todo e qualquer vazio. Em nome de Jesus, fica conosco e abençoe este momento onde nós aqui e os nossos irmãos em casa estarão ofertando ao Senhor o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Estavas lá, quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Antes do primeiro lírio, do primeiro orvalho, me amou. Antes da primeira morte, do primeiro filho, me amou. E a chamar meu nome, respondi: eis-me aqui.
tudo que surgiu, surgiu por obedecer. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Toda honra e glória seja dada a ti, Senhor. Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite, feliz domingo. Hoje nós estamos aqui com o pastor Carlos Edson. E, pastor, sobre o que nós iremos falar hoje? Olha, Erika, a gente vai conversar um pouquinho hoje da palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre medo. E eu trouxe um texto para que nós possamos pensar e meditar um pouquinho.
Está lá em Números capítulo 13. Imagine só, as pessoas têm medo. Você tem medo? Eu tenho medo. Todos nós temos, não é verdade? E essa questão do medo, ela é importante para as pessoas se precaverem. Agora, quando o medo é muito grande, ele se torna um pânico e aí se torna uma prisão, e isso que a gente não pode deixar acontecer. E dentro desse estudo aqui, então, que nós vamos fazer dentro dessa palavra, é importante que a gente medite um pouquinho nisso aqui. Pode ser? Olha, então diz assim, ó, convido você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Números, capítulo 13, no versículo 1, onde diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Veja, Érica, desses que foram para lá, são 12 tribos. Moisés envia os príncipes, envia os líderes. E Moisés pega também Josué, que era filho de Oséias, que era aquele que trabalhava com ele, que o auxiliava, e envia junto com esses 12. Então foram 13 homens para a terra olhar, ver a terra de Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido, conforme nós lemos aqui no comecinho, que daria a eles. E Moisés vai, reúne então os seus líderes, reúne o povo, explica o que Deus estava querendo, e passa, e eles vão. Seleciona lá os líderes e eles saem animados. Vão para uma terra animados. Imagine uma empolgação. Uma pessoa bem empolgada, uma pessoa alegre. Olha, nós vamos ver a terra que Deus vai nos dar. Nós vamos olhar o local onde nós vamos morar. É a terra que mana leite e mel. Eles saíram nessa empolgação. É gostoso quando a gente tem uma empolgação, não é gostoso quando você ganha um presente, quando você tem alguma coisa nova, você sai assim alegre, não é muito bom? A gente fica animado, isso é muito legal, né? Então, aqui acontece o seguinte: eles saíram, foram para essa terra, e diz a Bíblia que eles começam a olhar a terra. Vão procurando todos os cantos, vão olhando para um lado, vão olhando para o outro. Eles percebem que existem cidades fortificadas, eles olham, vê que os homens são grandes, e chegam lá no lugar que tem os filhos de Anak, que era tudo gigante, e eles então percebem que aquela terra também era uma terra boa de fruto, de produção. A Bíblia diz que eles colheram romã, figos, e um cacho de uva. Cortaram lá um galinho que tinha um cacho de uva e colocaram numa verga, uma vara. E 2 homens precisou levar esse cacho de uva. Então não era um galinho. Não era um galinho. Imagine que o tamanho desse cacho de uva tivesse alguns quilos, para que eles pudessem então carregar em 2. Fizeram isso, voltaram e apresentaram para Moisés, apresentaram ali os frutos. E Caleb pega e fala no meio de toda a congregação: olha, vamos, porque Deus vai nos dar essa terra e nós vamos entrar lá. Quando ele fala isso, os outros ouvem e começam a murmurar: espera aí, aquela terra tem gigante, aquela terra tem lá cidades fortificadas, aqueles homens são guerreiros, eles estão preparados. Nós, perante eles, parecíamos gafanhotos, ou seja, nós somos miúdos, pequenininhos, e eles podem nos esmagar. Não dá, não tem condições. E aqueles espias, com exceção de Josué e Caleb, eles começam então a trazer uma tristeza muito grande para o povo. Trouxeram o medo para o povo. E o povo, ao invés de lembrar das promessas de Deus, o que o povo faz? Começa a chorar, começa a entristecer, começam a murmurar, e eles vão então reclamando, e começam lá no capítulo 14, uma reclamação que
eles choraram aquela noite todinha. Imagine, cerca de 2.500 homens, 2 milhões e meio de pessoas, melhor dizendo, 2 milhões e meio de pessoas, mais ou menos, que estavam ali no deserto. E aquele povo começa agora, todo mundo a reclamar e chorar. Olha que situação. Então, com essa situação, eles falam assim, olha, vamos escolher um outro líder e vamos voltar para o Egito. Voltar para o Egito era viver da escravidão, voltar ao que eles faziam antes. Não tinham paz, não tinham sossego e não tinham nada. Mas eles estão ali desejosos agora de voltar ao Egito, porque eles estão com medo de entrar na terra que Deus prometeu para eles, porque tinha gigante e tinham que batalhar contra os gigantes. E se eles fossem batalhar contra os gigantes, eles estavam pensando, nós vamos morrer. Então é melhor a gente voltar para o Egito ou ficar aqui no deserto do que morrer à espada. Então Deus nos tirou lá do Egito para nos trazer a essa terra e a gente morrer de espada. Lá no capítulo 14, no versículo 4, eles dizem assim, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha só, eles não queriam nem mais Moisés como líder, eles queriam agora um capitão que pudesse levá-los de volta. Os homens sabiam que a terra era boa. O fruto da terra era muito bom. Trouxeram os frutos e as pessoas viram. Mas o medo em exagero entrou no coração daqueles homens e aqueles homens começaram a ficar tristes, angustiados e não sabiam mais o que fazer. Caleb começa a incentivá-los. Caleb começa a falar, e junto com Josué, olha, se Deus se agradar de nós vamos herdar aquela terra, nós vamos conseguir aquela terra. E o povo, ouvindo isso, ficou revoltado, porque eles estavam incentivando eles a irem para a guerra. Olha, vou para a guerra, vou morrer? Não, a gente tem que dar um jeito. O que o povo fez? Vamos apedrejar esses dois. Então, mas é que você vê, né, que o que o medo faz com a pessoa, né? Ela cega a pessoa e faz eles ficarem pensando que era melhor eles voltarem à vida que eles tinham antes. Isso. E seguir as promessas de Deus. Correto. E isso acontece hoje também nos nossos dias. É a mesma coisa, não muda. O texto na Bíblia diz que eles queriam apedrejar a Caleb e Josué. Só não fizeram isso porque lá na congregação onde Deus se manifestava, houve a glória do Senhor. Houve um sinal e o povo parou. Quando o povo parou, Moisés foi até a tenda da congregação e Deus falou com Moisés, olha, até quando esse povo vai ficar me provocando? Até quando eu vou ter que tolerar esse povo? Moisés, vou fazer o seguinte, eu vou acabar com esse povo e vou levantar uma nação através da sua vida. Moisés falou assim, não, Senhor. Olha que interessante. Moisés intercede a Deus e fala assim, Senhor, se fizeres isso, o que vai acontecer? Todos esses povos ao redor, essas nações, sabem que o Senhor nos tirou do Egito e que fez uma promessa que nos levaria para uma terra que mana leite e mel. Vão dizer, Deus os tirou do Egito, mas não teve capacitação para levá-los à terra prometida e os abandonou no deserto. Então, Senhor, não faça isso, perdoa esse povo. Aí Moisés, conversando com Deus, e o Senhor fala com Moisés, olha, eu perdoei esse povo, mas vou fazer o seguinte, desse povo que está aqui, que murmurou, que reclamou, já são 10 vezes que esse povo está fazendo isso, estão me tentando, estão me colocando à prova, somente Josué e Caleb vão entrar na terra prometida. Os demais vão perecer no deserto. E Moisés vai e fala ao povo. O povo ficou triste, o povo ficou angustiado. Aí o povo falou assim, então agora nós vamos lutar. Agora nós vamos para a guerra. Aí Moisés falou, não, Deus não está com vocês. Se vocês subirem para guerrear, vocês vão morrer. Mesmo assim eles insistiram. Aí foram lá, subiram ao monte e lá sofreram uma grande derrota. Padeceram. Então vejam a situação. Hoje, nas nossas vidas,
Nós estamos passando por dificuldades e angústia que afetam idosos, jovens, crianças, líderes, homens e mulheres de todas as idades. Eu creio que até você também está sofrendo com esse isolamento. Porque eu também estou sofrendo com isso. Ninguém gosta de ficar preso dentro de casa. Ninguém gosta de ficar isolado. Nós gostamos de sair, de fazer uma coisa, fazer outra, até mesmo sem fazer nada. A gente gosta de andar sem fazer nada. Sim. Isso é normal. Então, Érica, olha só que situação. Hoje, as pessoas estão assim em busca de uma palavra de Deus para que possam dar uma direção na sua vida. Milhões de pessoas estão orando. Milhões de pessoas estão falando com Deus. Toda parte do mundo tem gente clamando a Deus. Se Deus hoje der uma palavra e falar assim, olha, eu quero que você vá em frente. Eu quero que você não desista, que você persista. Quantos será que vão em frente? É difícil imaginar, não é? Sim. É difícil imaginar, porque aqueles que estão querendo ouvir uma palavra de Deus, quando olhar e falar, espera aí, mas eu vou ter que enfrentar aquilo que não vejo. Agora eu vou recuar. Porque o povo de Israel ele fez a mesma coisa. Na hora que eles tinham que batalhar, na hora que eles tinham que lutar, o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Mas Deus estava com eles. Sim. A garantia era Deus. A nossa garantia é Deus. Então nós não podemos ter medo ao ponto de ter assim, um exagero. O medo natural é bom. Sim. Porque o medo faz com que a gente se precaveja aí de muitas coisas, de faça coisas com mais cuidado. Agora, quando você é muito corajoso, é arriscado. Porque a pessoa, quando é muito corajosa, ela tem muita ousadia, ela quer fazer tantas coisas, ela não se preocupa com detalhes. Sim. E quando não se preocupa com detalhes, as consequências são graves. Agora vejam só, imagina uma pessoa que vai sair de casa e ela, do lado de fora do portão, ela não sabe quem está na frente, não sabe quem está do lado direito e não sabe quem está atrás. E do outro lado esquerdo. Ela vai sair. Se ela for até a padaria, ou até o mercado, ou até a farmácia, ela tem que sair da sua casa. Imagina uma pessoa com esse medo terrível. Ela vai sair no portão, ela vai olhar para o lado direito, ela vai olhar para o lado esquerdo, ela vai olhar para frente e vai imaginar quantos metros que ela consegue andar sem que alguém se aproxime. Sim. Provável que ela vai procurar até um poste, que ela possa se esconder atrás do poste. Isso é medo em exagero. Às vezes a pessoa olha até para trás, olha, está saindo de dentro de casa, mas será que está tudo trancado mesmo? Ela tem esse exagero. Aquele que é mais confiante, ele abre o portão, ele sai, não está preocupado quem vem da direita, quem vem da esquerda, ele vai fazendo. Então a precaução correta, qual é? Você ter a confiança em Deus. Sim, tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Você não sabe quem vem da direita, você não sabe quem vem da esquerda, você não sabe quem está na frente. Então nós não sabemos como que nós estamos rodeados. E se nós ouvirmos a palavra de Deus e entendemos que a palavra de Deus nos garante segurança, nós precisamos entender que Deus está no controle. Se você entender que Deus está no controle da sua vida, você não vai ter esse pânico. Você sabe que tem o risco, você sabe que tem a dificuldade, mas você sabe que Deus está te guardando. E Deus está contigo. É isso que está acontecendo na humanidade hoje. As pessoas estão preocupadas com o risco, mas não estão preocupadas com o que Deus pode fazer. Então, quando nós pararmos para analisar o que Deus pode fazer, que Ele está conosco, que Ele está nos guardando, está nos auxiliando, a nossa vida muda. Você não vai se arriscar desnecessariamente, mas você tem aquela confiança de que se porventura você tiver que sair até a farmácia, ir até o mercado, ir até uma padaria, você vai de máscara, vai passar álcool gel na mão, Sim. mas o inimigo não vai te alcançar, porque Deus está te guardando e Deus está te protegendo. Sim. Agora, se você estiver num pânico terrível, você não põe nem a cara para fora da janela, você nem abre a janela. Sim, mas esse que é o importante, né, do ser humano. A gente, né,
fazer a nossa parte, de primeiro, né? Que é se proteger. E o resto a gente deixa nas mãos de Deus e Ele guia, Ele, né? Tudo tá sob o controle dele. Correto. É isso mesmo. O povo de Israel, vejam só. O povo de Israel, eles poderiam ter entrado na terra prometida, poderiam ter alcançado tudo que Deus tinha desejado para eles, mas o medo fez com que eles recuassem. Sim. E o medo fez com que eles ficassem andando no deserto 40 anos. E 40 anos foram padecendo. Somente Josué e Caleb entrou na terra prometida, porque eles tiveram um momento de confiança em Deus, não tiveram coragem. Eles confiaram em Deus. É diferente da pessoa arriscar porque ela quer arriscar. Conforme estava escrito lá no primeiro versículo, Deus falou para Moisés: manda os espias para que eles vejam a terra, porque é esta terra que eu vou dar justamente para eles. Então eles foram confiados nisso. O que nós temos de garantia de Deus para nossas vidas? Nós temos a palavra de Deus, que todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que confia no Senhor, que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, conforme está lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. A nossa confiança é Deus. Então nós estamos ligados em Deus, confiados em Deus. Se porventura o mal nos alcançar, isso não quer dizer que Deus nos abandonou, mas Deus está conosco no meio do mal também. E Ele continua sendo Deus, até no momento de provação, né? Ou de enfermidade. Continua sendo Deus e vai nos ajudando. Sim. E é isso que as pessoas hoje não estão percebendo. Deus pode acabar com esse mal na terra com o estralo de Deus. Deus pode deixar que isso fique mais algum tempo. Sim. E Deus está nos ensinando através disso. Então nós que servimos a Deus, que confiamos em Deus e confiamos na palavra de Deus, qual que é a nossa postura? Pânico? Medo? Não. Confiar em Deus. Tomar os cuidados necessários, mas confiar em Deus. Imagine se eu ficasse, olha, de repente vão falar assim, mas agora está no ar. Como que eu vou fazer? Então eu não vou respirar mais porque está no ar? Não, então a nossa vida está guardada, está nas mãos de Deus. E tudo isso nós precisamos entender e confiar. Agora, os meus irmãos e minhas irmãs que têm ouvido a palavra de Deus, e você vai ouvir no rádio, você vai ouvir através de mensagens de WhatsApp, no Facebook, no YouTube, que milhares de pessoas estão pedindo para Deus uma saída. Milhares de pessoas e até milhões. E se Deus falar para elas assim, vai em frente, como falou para o povo de Israel, vai lá, luta, eu vou dar para vocês, mas vocês têm que lutar. E se Deus falar para você, Érica, olha, você tem que ir em frente, você tem que batalhar, você vai falar, Senhor, estou com medo, não vou não. Não pode. Se Deus falar para mim, Carlos, você tem que batalhar, tem que lutar. Senhor, não dá não, manda outro no meu lugar. Não dá. Então Deus nos chamou você, Érica, chamou a mim, o Carlos, chamou a todos os meus irmãos e irmãs, pessoas que nós conhecemos, que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que formam o exército de Deus. Esse exército trabalha e batalha como? Em oração, em louvor, em divulgação da palavra, na intercessão, na orientação, no aconselhamento, num abraço, numa palavra amiga. Sim. Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. Então, por isso que nós precisamos orar realmente e interceder por esse povo, por esse país. Pastor, em relação a tudo isso, eu fiquei com uma dúvida. As pessoas, elas devem ficar em casa ou elas devem, seguir em frente? Érica, foi muito bom você falar sobre isso, porque é o seguinte, nós fizemos uma exposição biblicamente de uma questão de você persistir para alcançar o ideal. O ideal da nossa vida é um ideal espiritual, não é um ideal carnal. Nós estamos vivendo no país uma pandemia, e isso é importante que todos tenham consciência. O Ministério da Saúde orienta, os governadores orientam, e é necessário que nós cumpramos as recomendações. Qual é a recomendação hoje? Que você fique em casa e se você vai sair, você se proteja. Então usa máscara, usa o álcool gel,
Chegou em casa, você deixa os sapatos lá de fora, procura trocar de roupa, higienizar bem as mãos. Mas toda essa questão, se nós levarmos isso para o lado do pânico, isso vai afetar a nossa vida espiritual. Porque o pânico, ele vai impedir que nós tenhamos a mesma devoção com Deus. Vai impedir que a gente consiga acreditar que Deus pode fazer alguma coisa além daquilo que nós estamos vendo. Certo. Então é importante essa ressalva, para que todas as pessoas entendam o seguinte: eu não estou falando para você abrir a porta de casa e sair na rua fazer o que você quer. Não é isso. Sim. Nós temos que fazer as coisas com cuidados. Mas a colocação que eu fiz é assim: se Deus falar para você fazer algo, para você ir em frente, para você batalhar, e até eu dei exemplos que como que nós batalhamos em oração, com louvor, com glorificação. Falei até a questão do abraço. No momento, até para abraçar as pessoas está difícil. Sim. Mas às vezes você tem casa, mulher, tem filhos, você pode abraçar, pode confortar, pode consolar. Então, essa situação toda nossa, de momento, ela envolve algo que é muito maior do que a questão física, a questão de você ir até a esquina ou sair. Ela envolve uma questão espiritual, porque nós precisamos acreditar que Deus está no controle de tudo isso. Sim. E acreditando que Deus está no controle de tudo isso, é que nós vamos vencer no nome de Jesus. Então essa pandemia passa e Deus não passa. Deus continua sendo Deus. E quem estiver fortalecido espiritualmente, vai lá na frente cantar o hino da vitória. Amém. Esclareceu? Sim, sim. E eu quero aproveitar que você está aqui comigo para que você me ajude em oração nesse instante. Amém. E nós vamos orar pelas nações que estão passando dificuldade, orar pelos nossos irmãos, orar para que Deus possa trazer uma iluminação na mente de todos, que Ele está presente. E homens e mulheres que servem a Deus não estão sozinhos. Sim. Todos aqueles que desejam podem chegar até Deus. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, Pai querido e soberano, nós nos colocamos, Senhor da glória, diante de Ti, em louvor e exaltação. Pedimos, meu Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente aos Teus servos, às Tuas servas, aos nossos irmãos que estão próximos, aqueles que estão distantes, aqueles que estão em outros países, Senhor, para que possam ter um ânimo, possam ter, meu Deus, convicção de que o Senhor está com eles, que eles não estão sozinhos, ainda que tenhamos medo, mas, ó Deus, não permita que esse medo se torne um pânico, de tal forma que nós não possamos nos envolver contigo. E assim nós possamos, ó Deus, declarar o Teu amor, o Teu poder e a Sua glória. Abençoa, meu Pai, todas as nações, os líderes, os governantes, aqueles que precisam, Senhor, de entendimento e sabedoria para tomar as decisões necessárias. E aos Teus servos e servas, Deus venha nos confortar com a Sua graça, com a Tua unção e com o Teu poder. Abençoa meu irmão que está ouvindo, abençoa a senhora, minha irmã que está ouvindo, e a cada família, no nome de Jesus Cristo. Que Deus nos dê força e entendimento. É isso que nós precisamos, Érica. É isso que nós necessitamos. Que Deus abençoe grandemente a todos, então. Tenham todos uma boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. E na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos para louvar, glorificar e exaltar a Deus. Fiquem com Deus. Nestes dias cheios de confusão, nestas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ao sumbino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Ó, se tão feliz
graça de Deus, o Senhor, ser então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surgir, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e diz com amor: ser feliz, ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor, ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória no entanto terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor, ser então feliz, feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor, ser então feliz, feliz.